Ok, começando mais uma aula, mais um módulo por aqui. Dessa vez falando sobre taxa dividida, que nada mais é do que a ausência de um ou dois pavios entre duas velas, seja numa reversão ou em uma tendência. Se entre duas velas faltarem um ou os dois pavios, aqui nós teremos taxa dividida, ou seja, onde tem um comando, temos taxa dividida. Esses são os tipos, tá? E esses são os níveis das taxas divididas. Nível 1, 2 e 3 e mais a intermediária. Vamos estudar cada um desses níveis a partir de agora aqui. Vamos lá, olha só. A taxa dividida de nível 1. Ela é formada por dois comandos de nível 1. Taxa dividida nível 2. Ela é formada por duas velas, onde a primeira delas fecha sem pavio. Taxa dividida nível 3 é onde a segunda vela que forma o padrão abre sem pavio. Taxa intermediária, obrigatoriamente, tem que ter um pavio na abertura e o outro no fechamento do padrão. Ou seja, a intermediária, obrigatoriamente, a primeira vela vai ser um comando nível 3, a que fecha sem pavio, e um comando nível 2, a que abre sem pavio. A diferença dessa que não tem nenhum pavio no meio para essa que não tem nenhum pavio no meio é exatamente os pavios das pontas. A de nível 1 é formada por dois comandos de nível 1, então não poderia ter pavio mesmo não. A intermediária é obrigatório ter um comando de nível 3 como primeira vela e um de nível 2 como segunda vela. Essa é a diferença entre as duas taxas. As do meio são bem diferentes, né? A primeira delas, a de nível 2, a primeira vela fecha sem pavio e a de nível 3, a segunda abre sem pavio. E aí nós temos também os tipos e os níveis de venda. Nível 1, 2 e 3, mais intermediária de venda, sempre faltando um ou os dois pavios. E aí nós temos agora o operacional de cada um desses tipos de taxa dividida. Então, eu vou começar aqui pelo nível 1, falando o seguinte. A taxa dividida de nível 1 é a única taxa dividida que nós não vamos operar a retração. Por que isso? Porque falta um pavio aqui e falta um pavio aqui em cima. Você sabe que os pavios significa flexibilidade no preço. É onde tem as compras e as vendas. Na ausência desses pavios, nós não podemos pegar nenhum tipo de retração, porque pode ficar uma região, se tornar uma região muito vulnerável, muito fraca, com vários rompimentos. Mas a única forma que nós podemos operar aqui é somente a reversão. Se tiver confirmação, como eu te ensinei na primeira aula, a favor de uma tendência, padrão formado, marcação certinha, veio a venda. A venda ficou acima da minha marcação, deixando um paviozinho na abertura, uma pequena retração no fechamento. E aí nós temos leitura para a reversão do preço. Porém, não se pega a reversão já de abertura, tem que esperar o toque primeiro na linha, para depois pegar a reversão. Porque o nosso alvo é a linha, e não a abertura aqui. Tá? Da mesma forma, ainda na taxa de nível 1, a compra volta na região de venda, permanece abaixo da região de venda, deixando um pequeno pavio no fechamento e outro na abertura. A leitura é para a reversão do preço, porém, tem que abrir e tocar na minha marcação antes de vir aqui embaixo, porque se vier aqui buscar alguma região, ela pode romper. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é buscar a minha região, e aqui eu pego minha taxa para a reversão do preço. Bom, da taxa de nível 2 em diante, nós já podemos trabalhar com reversão e também com retração. E eu esqueci de falar para você na primeira foto, mas todos os níveis de taxa dividida, as marcações são feitas no corpo e pavio, onde tem pavio. Onde não tem, marca só no corpo mesmo. De agora para frente, nível 2, 3 e intermediária, nós vamos trabalhar com a retração e com a reversão, porque aqui já tem pavio, tá vendo?
já tem pavio. Então, se tem flexibilidade do preço, tem compra e também tem venda. Então, nós podemos trabalhar sim com retração. Reversão, se terminar acima do corpo das velas ou acima do pavio da taxa dividida, tendo as devidas confluências, como por exemplo a tendência, formação do padrão, marcação ok, e mais a confirmação, ficando acima da minha marcação, paviozinho no fechamento, paviozinho na abertura, leitura para reversão do preço, desde que toque na minha linha primeiro, para depois reverter o preço. Para a retração, mesma coisa que eu te ensinei na primeira aula. Se eu quero pegar uma compra aqui, então na mesma marcação, o ideal é que tenha pelo menos um pavio grande de compra. Além disso, as velas anteriores precisam demonstrar pavios empurrando o preço para cima. Depois de somadas as confluências, vamos para os critérios de entrada para a retração. Abriu longe, movimento adequado de retrações e mais pico de vela no corpo das velas. E aí tende a retrair porque as confluências são muito boas. Confluências mais critério de entrada. Confluências são a tendência, marcações com padrão e os pavios. Beleza, fiz a minha primeira operação nessa marcação. Deu muito bom devido aos critérios de entrada. Se esse pavio aqui romper, nós não teremos operação futura, porque ele se tornará um alvo. Mas se travar milimetricamente e essa vela deixar um pavio na abertura, nós teremos operação futura. Abriu longe, retrações e mais pico de vela na região tende a respeitar. Duas operações, bateu meta, pula fora do mercado. Agora a tendência de baixa, vamos priorizar a venda. Para reversão, se a compra voltar e ficar abaixo do corpo das velas ou do pavio da taxa dividida, ali nós teremos, provavelmente, confluências para reversão. Quais são as confluências? Tendência, padrão e marcações, pequeno pavio no fechamento e na abertura. Leitura para reversão do preço. Abriu, subiu, tocou na marcação, reverte. Para a retração, as velas anteriores precisam indicar força de venda. E na mesma linha que você for fazer a operação, o ideal é que tenha pelo menos um pavio grande de venda na região. Critério de entrada para a retração, abriu longe da marcação, retrações e mais pico de vela no corpo das velas aqui. E aí tende a retrair. Se o pavio romper, não teremos mais operação futura, mas se ele travar, deixar um paviozinho no fechamento travado e na abertura um pequeno pavio, leitura para retração futura. Abriu longe da marcação, retrações e mais pico de vela na região tende a retrair. Então, nível 2, o que eu fiz aqui, para não ficar uma aula cansativa e repetitiva, você vai replicar no nível 3 e também na taxa intermediária, tanto para a reversão quanto para a retração. Basicamente a mesma coisa do que eu te ensinei ontem na taxa dividida. Então está aqui o nível 3, marcações corpo e também no pavio, e está aqui também a intermediária para retração e reversão. Agora um bônus, taxa dividida de topo e também de fundo. Tudo que eu fizer na taxa de topo, você vai replicar na taxa de fundo. E essas duas taxas também são divididas em níveis. Nível 1 não tem pavio. Nível 2 tem um pavio apenas um. Ele pode estar na vermelha ou pode estar na verde, mas desde que tenha apenas um pavio, vai ser topo ou fundo nível 2. Forma de operar a favor e contra a tendência. Contra a tendência, preço veio, a compra veio, ficou abaixo da minha taxa dividida, deixando um pequeno pavio
no fechamento e outro na abertura. A leitura vai ser para reversão do preço, mas o ideal é que a vela nasce, toque na sua linha, para você poder pegar com um pouquinho de margem na reversão. Retração, mesmo contra a tendência, é ideal que as velas anteriores formem pavios grandes de venda e que lá atrás, se não tiver aqui, lá atrás que tenha pelo menos um pavio grande de venda na mesma marcação. Critério de entrada: abriu longe, retrações e mais pico de vela na região, tende a retrair. Se o pavio travar, deixando um pavio na abertura, leitura para operação futura. Abriu longe, retrações e mais pico de vela na linha do travamento. E aí tende a retrair. 2-0, pula fora do mercado. Isso contra a tendência, retração e reversão. Bom, fluxo a favor do movimento, tudo fica mais fácil, né? Então, beleza, ó, rompeu, tá? E você sabe que toda vela que rompe uma região se torna uma vela de força. Se não sabe ainda, teremos aulas nos próximos dias sobre vela de força. E aqui é o seguinte: toda vela que rompe uma região, para ela fazer o chamado fluxo de velas, é necessário que ela apresenta quatro coisas, ou quatro critérios, digamos assim, quatro confluências, ou quatro regras, como queira entender, antes de você fazer a operação. Então, quando você estiver revendo essa aula, preste atenção no seguinte: toda vela que rompe uma região, para ter continuação, ela precisa estar seguida de uma tendência, deixar um pavio de interesse no fechamento, romper com o corpo 30% ou mais da região rompida e, para finalizar, corpo e também pavio não podem estar nem travados e nem abaixo de alguma região de venda. E aí sim nós podemos pegar um fluxo, evidentemente, com as devidas confluências do pavio de compra dessa vez, né? Se você quer comprar aqui, tem que ter um pavio de compra e as velas anteriores impulsionando o preço para cima. Critério de... Quanto, Oi, pode falar. é, por exemplo, esse lote de compra aí, Ah, quantas velas eu posso considerar para eu entender que ele está numa tendência de subida? Uns três, duas? aqui, É. isso é relativo, porque, veja bem, vamos imaginar três velas Então vermelhas. você tem a visão macro, quando tem aquelas grandonas, aí você tem um pico, aí depois vem uma menorzinha, É, eu mas no outro não, você. eu não trabalho com macro, não. Tá, Mas digamos que seja assim, ó. Se eu tenho três velas vermelhas pequenas, certo? E tem duas que já cobriu elas aqui de compra, ó, duas de compra que já cobriu a vermelha, eu vou na verde aqui. tá bom. Agora, se tiver ou de venda ou de compra duas velas médias, eu já começo na terceira vela seguindo o fluxo de alta. Tudo vai depender de qual padrão está acontecendo nessa reversão aqui, ó. Tá. Entende? Velas pequenas, velas graúdas. Três já cobriu quatro das vermelhas, então eu vou atrás da verde, que começou a nova tendência. Ok? Entendi. Beleza, então, repetindo para você não ficar perdido, toda vela que rompe uma região, ela tem que estar seguida de uma tendência, deixar um pavio de interesse no fechamento, romper 30% do seu corpo ou mais, a região rompida. Corpo e pavio de fechamento não podem estar nem travado e nem abaixo de alguma região de venda. Isso pode ocasionar um falso rompimento e aí pode reverter o preço. Essa não é a ideia. A vela tem que estar livre para buscar o próximo nível, próxima região de defesa lá no alto. E aí sim, com esse pavio grande de compra, mais os pavios anteriores, nós podemos pegar a continuação do movimento. Uma Somar... situação que acontece sempre. Vamos supor que esse aí seja o último topo lá do meu gráfico, tá? A última posição lá em cima. Certo. Aí veio uma vela de compra
aquelas velas gigantes lá, o cara sai arrebentando tudo, sai rompendo tudo, Sim, e vai fazendo uma vela gigante. Não tem sim. nem mais, Referência. não tem nem mais pavio para buscar nem nada, ela vai subindo, subindo, subindo. A Certo. próxima vela que vai nascer depois disso, a gente não tem como saber, né? Não. Ou- Se você não tiver referência aqui atrás, não pega a operação, não. É, Tem hora que ela, tem ela hora. sobe tudo, perde todas as referências de lateral, não tem mais Exatamente. as Vamos imaginar diferenças. aqui, ó. O gráfico tá. Opa. O gráfico está formando topos e fundos aqui, ó. Normal, né? Tá indo no curso normal dele. E aí, de repente, ele faz isso aqui, ó. Aí perdeu a referência aqui atrás, não tem nada. Isso, Então, isso. mesmo que ela seja rompida uma região aqui, não adianta você pegar fluxo aqui não, porque não tem nada aqui atrás. Ela pode simplesmente te ignorar e voltar. Se não tem referência aqui atrás, ó, se não Não é porque tiver, ela fez não uma pega. vela grandona que ela vai continuar nela. Pode Não, voltar. não, não, não. Tem nada a ver não, tá? Beleza. Bacana. Então, quando a vela estiver livre, sem nenhuma defesa, a vela de força, você pode pegar o fluxo com a confluência dos pavios e mais a tendência e mais região rompida. Abriu longe, retrações e mais pico de vela na região. Pronto. Se travar, outra operação, se tiver pavio na abertura, melhor ainda. Abriu longe, retrações, pico de vela na região tende a retrair. Ok? Legal. Topo nível 2, reversão contra a tendência. Parando abaixo do corpo das velas ou do pavio da taxa dividida, teremos leitura para a reversão do preço, desde que a vela que confirmou abaixo deixa pavio na abertura e um pequeno pavio no fechamento. Esse pavio não pode ser grande. Se ele romper mais regiões, ele se torna alvo. Deixou um pavio pequeno, não rompeu nada. Outro pavio aqui também. Leitura para reversão do preço. Abriu a vela, tocou na marcação, tende a reverter. Quando dá aqueles gaps grandes, assim, logo depois você vai. Nesse Gap, caso específico agora que você está consultando aí, vamos supor que ele deu um gap aí de baixa aí bem distante da aqui assim mais ou marcação. menos? Isso, Não, aí você pula fora. para fora, Se né? for um médio ou pequeno, tipo aqui assim mais ou menos, tranquilo. Mas se for gigante, igual esse aqui, não, Não não espera entra. tocar, não. Deu Não. gap mais ou menos aí, sai Se for fora. um gap muito grande, toma cuidado. Tá bom? Beleza. Beleza, olha só. Agora para retração, né? Então, para retração é a mesma situação da de nível 1 aqui, ó. Velas anteriores indicando venda nos pavios e lá atrás uma vela com um pavio grande atravessando a marcação. Confluências, mesmo contra a tendência, a confluência dos pavios tende a funcionar para retração. Abriu longe, retrações e mais pico de vela na região tende a respeitar. Ok? Eu fiz até. Tem que desenhar um travamento aqui, peraí. Beleza. Se travar e tiver um paviozinho aqui na abertura, operação futura. Abriu longe, retrações e mais pico de vela na região tende a respeitar. Fluxo de velas. Bom, o fluxo é o rompimento e aí você vai fazer a somatória do que eu te ensinei aqui atrás. Ó. Uhum. Toda vela que rompe uma região, para você pegar um fluxo, ela tem que estar seguida de uma tendência, deixar um paviozinho de interesse no fechamento. Em relação ao corpo das velas rompidas, não o pavio, o corpo, romper 30% ou mais, porque eles serão alvo para retração futura e não o pavio. Por que tem que romper 30% ou mais? Para essa vela aqui nascer longe para buscar a região do corpo rompido aqui. Tá? E para finalizar, corpo e também pavio não podem estar travados ou ficando abaixo de uma região de venda aqui atrás. Só um detalhe que eu achei interessante. Sim? Quando você falou de 30%, necessariamente para eu ter uma distância para fazer a operação, ou tem a ver com a força que eu estou vendo da vela?
Não, tem que romper 30% porque essa vela aqui, ó, ela precisa nascer longe para fazer o movimento certo para É, dar o pico de vela, tá para bom? eu ter, ter um espaço para poder fazer a operação. Tá? Exatamente, tá? Bom, se é um fluxo para compra, então, evidentemente que se a gente somar uma vela aqui atrás, ó, se nós somarmos uma confluência a mais de um pavio grande de compra aqui, e ainda as velas anteriores estiver indicando força de compra com os pavios, evidentemente que não tendo defesas para reverter o preço, eu vou pegar um fluxo de velas aqui. Abriu longe, porque rompeu 30%, retrações e mais pico de vela no corpo das velas. Beleza, retraiu nas velas, né? 1 a 0 para mim. Se o corpo dessa vela ficar acima do pavio da taxa dividida, com o pavio na abertura, leitura para reversão do preço. Abriu, tocou na linha, reversão e vai embora. Legal. Então, tudo que eu fiz aqui no topo, para retração e para reversão, você vai replicar no topo no fundo, na verdade, né? Uhum. Tá? Então, tá aí topo para retração e reversão. O mesmo você vai fazer aqui no fundo. Nível 1 não tem pavio. Nível 2 tem um pavio. Pode estar em qualquer uma das velas, sem problema nenhum. No desenho, essa foi a aula de taxa dividida. Eu mostrei para você a formação, os tipos, níveis das taxas divididas e também o operacional. Agora, agora vamos aqui para a nossa queridíssima Quotex para eu te mostrar como funcionam as taxas divididas. Evidentemente que você vai escolher um gráfico que não tenha tantos gaps e também esteja respeitando o padrão. Qualquer padrão que você for operar, você tem que abrir o gráfico e ver se ele está respeitando. Tá? Você ultimamente está operando por essa Patex? Patex não? Não, eu não tenho conta real nela não, mas eu treino nela. Ah, tá. Eu treino nela, tá? Ó, temos aqui uma taxa dividida em que um comando de venda rompeu. Ou seja, se um comando rompeu, certo? Comando rompeu, não tem nada para ser buscado aqui em cima. Então, geralmente, teremos fluxo. E aí, peguei aqui a entrada para fluxo. Ok? Voltando aqui, nós temos... quando nós temos taxa dividida com um doji, não é bom utilizar não, tá? Temos uma taxa aqui, mas é um doji, tá vendo? Até Uhum. respeitou, mas nem compensa mexer. Taxa dividida de topo. Aí, ó. Respeitou. Por que respeitou? Tem confluência de venda aqui e na mesma linha aqui atrás, ó. Venda forte, venda forte, venda forte. Sempre somando confluência. Voltando aqui, onde mais nós temos taxa dividida? Temos uma de fundo aqui, só que ela não foi respeitada. Por que essa vela não respeitou a taxa de fundo? Negativou muito. Se negativou muito, vai romper a sua região. Então não pega. Aqui eu teria evitado esse loss aqui, ó. Beleza? Bom, temos uma taxa entre essas duas vermelhinhas aqui, ó. Tem até um comando de abertura aqui sem pavio, ó. Já respeitou. Voltando aqui, acho que não tem mais nada, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma de topo aqui, ó. Essa reversão aqui, ó. Taxa dividida de topo. Ó, taxa dividida de topo, formada por essas duas velas aqui. Pavio enorme de venda. Então a compra chegou lá, pavio no fechamento, pavio na abertura, nasceu, subiu, tocou na marcação, reversão. Simples assim. Correto? Escolha do gráfico. O gráfico tem que estar formando topos e fundos, e aí vai de você. Quer operar retração ou reversão? Se quiser operar reversão, só precisa do gráfico formar topos e fundos. Se quiser operar retração, tem que estar no mínimo do jeito que está aqui, ó. Vários pavios grandes e respeitando o padrão taxa dividida. Tá? Uhum. Deixa eu pegar uma outra região aqui. Vamos pegar um outro gráfico. Deixa eu pegar um outro gráfico. Aqui já está muito ruim, ó. Desceu demais, está subindo muito, então não está muito legal não. Tem que estar formando topos e fundos. Aqui já está melhor. Já chegou numa região que está formando topos e fundos. Tá beleza, ó. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Bom, tem uma taxa de topo
mas deu gap gigante, como nós falamos no desenho, pula fora, né? Uhum. Taxa de topo não vai ser respeitada mesmo, porque deu um gap gigante aqui. Voltando o preço aqui, nós não temos taxa dividida por enquanto. Tem uma de topo aqui, ó. Reversão com topo, venda forte. Ó, primeiro teve a retração, depois a compra ficou abaixo, reversão. Vou desenhar para você entender melhor aqui, ó. Vamos lá. Eu posso pegar uma retração e uma reversão em cada marcação, tá? A Uhum. taxa que eu estou me referindo é essa daqui, ó, formada por essas duas velas, a vermelha e a verde. Então, mesmo com o gap pequeno aqui, ó, ela tem uma grande rejeição de venda. Primeiro toque já retraiu. Beleza. A retração já peguei. Agora, quando a compra voltou e ficou abaixo, esse pavio não rompeu a taxa dividida seguinte. Nem tocou, chegou perto, mas não tocou. Então ficou abaixo. Se o pavio não rompeu outra região e tem um pavio de abertura, a leitura aqui é para venda. Ó. Só esperar tocar na marcação e reverte. Então aqui ficaria 2-0 na retração e nessa reversão aqui. Perfeito? Aqui, ó, taxa dividida de fundo com confluência de compra. Confluência de compra que atrás vários e vários pavios grandes. Então eu teria entrada aqui. Então seria 1-0 aqui, 2-0 na reversão, 3-0 nessa retração, 4-0 nessa retração, porque tem pavio grande de venda aqui atrás. Ó, região rompida, ó. Já que eu pegaria aqui embaixo, eu evitaria pegar aqui em cima, tá? Já peguei aqui mesmo, então não pega aqui em cima não. Porque se tiver de romper, vai levar todas as suas taxas. Tem uma taxa dividida aqui. Eu não sei se rompeu ou não. Olha só que maravilha, hein? Então, a mesma taxa de topo aqui, ó, serviu como exemplo, como confluência para essa outra taxa aqui também. Ó. Segurou o preço. Ó. A verde veio, ficou abaixo, reverteu, formando essa taxa dividida. E essa taxa segurou o preço para a retração aqui e para a reversão aqui. É uma coisa puxando a outra a partir dessa taxa dividida aqui. Voltando aqui no gráfico, acho que não tem mais nada por aqui não. Pronto, acabou. Deixa eu procurar uma última. Aqui, ó. Taxa de topo, retração. Voltando aqui. Tem uma de fundo aqui, mas eu nem sei se o preço tocou. Né? Aqui, ó. Tá vendo? A de fundo. Ó, ó o tamanho do pavio. De fundo. Compra. Taxa de fundo. Retraiu. Beleza? Deu para entender, não deu? Deu. Bacana, então. Próxima aula amanhã, falando sobre lotes, no mesmo horário, tá? Caso aconteça alguma coisa, ou comigo ou com você, a gente se comunica e reagenda para sexta-feira a aula. Beleza? Tá. Atrapalha um pouco se a gente começar 10 minutos atrasado? Não, tem problema não. É que é o tempo que eu chego, pego meu filho na escola e chego aqui para almoçar. 10 Entendi. minutos aí resolve o problema. Você prefere fazer as aulas tipo 1h30 da tarde? Ah, ela tem em média esse tempo, né? Meia hora, 40 minutos ali, né? A média de aula é de 30 a 45 minutos. Pode ser. Aí vai ser basicamente de 1h30 até mais ou menos 2h10, 2h15. Ah, melhor então. Só que Acho vai que. ter aula que vai ser mais curta. Tem aula que vai ser 15 minutos, 20 minutos. É Não muito tem problema relativo, não. tá? Só para poder chegar com calma para almoçar. Tran- Inclusive você também, né? Tranquilo, tranquilo. Então, a partir de amanhã fazemos então às 13h30. Combinado? Fechou então, combinado. Bacana. Então, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tchau.